Vem chegando por aqui nosso boletim 5 da história do canal Esporte Totalmente Emocionantes, boletim 5 sobre o mundo das lutas. Hoje vamos trazer diversos assuntos interessantes para você. Falar do Marlon Moraes, que anuncia a aposentadoria, também sobre o Khamzat Chimaev e as demais lutas do último card, o UFC 273. Eu tenho aqui um vídeo em slow motion com os melhores momentos, tudo em câmera lenta, que bacana, hein? Assista porque vale a pena. Também falar do Rakhmonov, que dá a resposta para o Chimaev, que deu uma cutucada nas redes sociais. Também sobre o próprio Rakhmonov, tem luta marcada para ele já tem data para voltar ao octógono, daqui a pouco eu conto para você. Falar do Jake Paul, que deve sua vida ao boxe, literalmente, fique ligado. Também sobre o Aljamain Sterling, que quer lutar contra o José Aldo. É verdade. Também temos aqui esta informação. E do próprio Aljamain Sterling, falar dele que deu uma cutucada no chefão Dana White, que andou cometendo uma gafe, digo eu aqui, opinando sobre os juízes que teriam errado na sua luta. Enfim, são esses os assuntos de hoje, então vem comigo, carca o dedo no like, que aqui tem Mundo das Lutas todo dia pra você, através de boletins, um único vídeo trazendo todas as informações pra você. Começando então com o Marlon Moraes, o peso galo do UFC anunciou sua aposentadoria do esporte das artes marciais mistas na quarta-feira. Moraes confirmou a notícia em um comunicado enviado ao MMA Fighting por meio do seu empresário, o Ali Abdelaziz. Ele diz: quero agradecer a todos, Sean Shelby, Dana White, UFC, por me darem tantas oportunidades. Quero agradecer minha família, meus treinadores, meu empresário, todos que estiveram por perto e fizeram parte da minha carreira. Quero agradecer a Mark Henry, Ricardo Almeida, Frank Edgar, Anderson Franca e Hunter Campbell. Ainda estarei no esporte ajudando jovens e ajudando meus amigos, disse ele. Aos 33 anos de idade, Moraes deixa o esporte com um currículo incrivelmente profundo depois de se tornar profissional pela primeira vez em 2007, com a maior parte da sua carreira passada entre o UFC e também no World Series of Fighting. No WSOF, Moraes montou uma sequência de 11 lutas invicto, onde foi campeão peso galo da promoção, com 5 defesas em seu currículo. Durante essa corrida, Moraes marcou 7 finalizações por nocaute ou finalização, enquanto conquistava vitórias sobre nomes como Josh Hill, o Shimon Moraes, também o Tyson Nam e o Miguel Torres. Depois de assinar um contrato com o UFC, Moraes sofreu uma derrota por decisão dividida em sua estreia, mas depois se recuperou com 4 vitórias consecutivas, incluindo nocautes sobre o futuro campeão peso galo Aljamain Sterling e também sobre Jimmy Rivera. Moraes vingou sua primeira derrota no UFC com uma finalização sobre Rafael Assunção, o que lhe rendeu a oportunidade de se tornar campeão peso galo em uma luta contra o Henry Cejudo lá no UFC 238. Apesar de um bom início de luta, Moraes acabou sendo derrotado por Cejudo por nocaute técnico no terceiro round. Em suas últimas 5 participações no UFC, Moraes fez 1-4, uma vitória e 4 derrotas, com vitórias sobre José Aldo, e sofreu derrotas para Corey Sandhagen, o Rob Front, o Merbet Dvalishvili e o Song Yadong. Durante sua carreira no UFC, Moraes enfrentou uma série de lutadores de primeira linha no peso galo, mas agora ele decidiu então pendurar as luvas para se concentrar em novos empreendimentos daqui para frente. Moraes se aposenta com um recorde geral 23-10-1, 23 vitórias, 10 derrotas e 1 no contest, incluindo 10 nocautes e 6 vitórias por finalização ao longo do caminho. É um brasileiro a menos no octógono, mais famoso do mundo, infelizmente. Talvez seja melhor, pois ultimamente realmente ele não mostrava mais a boa forma de outrora, então anunciando aqui a aposentadoria do Marlon Moraes. Seguindo, falar aqui do UFC 273, foram muitas lutas sensacionais neste UFC realizado no último sábado e claro que foi transmitido ao vivo aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. Vou deixar os links aí para você das lutas que nós transmitimos, você pode rever a hora que você
quiser, né? Foram 4 lutas transmitidas por nós aqui no canal. E uma das lutas mais interessantes foi justamente a luta do nosso brasileiro Durinho. E o Khamzat Chimaev permaneceu invicto no UFC 273, mas certamente não foi sem adversidades. Chimaev venceu uma árdua guerra contra o Durinho no último sábado em Jacksonville, na Flórida, por decisão unânime dos juízes, que marcaram 29-28. O queixo de Chimaev foi posto à prova na maior luta da sua carreira, que legitimou seu hype. O resultado? Bom, para muitos não foi justo, né? Mas daí entramos na seara da opinião. Sempre que as lutas forem equilibradas, dá nisso, não tem outra, né? Não dá outra. Tem uma regra que diz, não quer deixar para os juízes, então termina. Durinho não terminou, teve que amargar então essa derrota. E você, claro, pode assistir todos os principais momentos do evento no desenrolar em câmera lenta, câmera super lenta, super slow motion para você. Foi postado isto no canal do próprio UFC. Eu não posso colocar, obviamente, aqui neste vídeo, por causa dos direitos autorais, mas no link na descrição, o primeiro vídeo, aqui no link na descrição, tem o nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes. O link vai dar direto onde tem este vídeo para você assistir. Assista que vale a pena. Tem a luta do Durinho e do Chimaev, mas também tem várias outras lutas que foram apresentadas, inclusive a do Volkanov, a última luta da noite contra o zumbi coreano, que foi realmente fantástico. Veja aí, vale a pena, recomendo. Super slow motion pra você. Dando sequência, Rakhmonov diz a Chimaev pra falar na cara dele. Olha só, né? Que luta é essa quando vier, né? Por falar em Chimaev, o Shavkat Rakhmonov, perspectiva em ascensão dos meio-médios do UFC, revidou depois de ser chamado de idiota em um comentário deletado pelo candidato dos 5 primeiros no ranking, o Khamzat Chimaev. Nos últimos meses e anos, 2 pesos crescentes dos meio-médios do outro lado do Atlântico chamaram a atenção do UFC. Enquanto um está invicto em 5 lutas e recentemente saltou para o alto do escalão da categoria, o outro mostrou um nível semelhante de domínio em 3 aparições no maior palco do MMA. Quem quer ver logo essa luta entre os dois, levanta a mão. Nós aqui do canal estamos super ansiosos. Que guerra vai ser essa, né? Apesar de seguir passos semelhantes aos da rápida ascensão de Chimaev, o Rakhmonov já admitiu que fica frustrado quando é comparado ao seu colega sueco nascido na Chechênia. Já falamos inclusive sobre isso aqui no canal. Tem um vídeo aqui, se você caso pode ter perdido, né? Vou deixar o link no card ou na descrição para você. Não sei se vou conseguir colocar todos os vídeos que eu citar aqui no card. O limite são 5, né? Caso falte algum, todos sempre estão no link na descrição. Basta você clicar e verificar. Também tem no nosso site o nosso vídeo em formato texto, caso você queira ler, né? Está disponível lá e também tem os links que eu cito. Dados os últimos desenvolvimentos, parece que as comparações de habilidades e as discussões sobre uma luta futura estão prestes a se tornar muito mais predominantes. Antes do confronto do Gilbert Burns com o Chimaev no UFC 273 no último fim de semana, Rakhmonov, que vem treinando ao lado do Durinho na Stanford MMA, nos últimos tempos avaliou as habilidades do adversário de seu parceiro de treino, com a citação posteriormente sendo compartilhada nas redes sociais. A legenda do post, enviada por @RedFurryMMA oficial, observa que Rakhmonov deu uma opinião nada positiva sobre as habilidades de Chimaev. Sem surpresa, o Bortz respondeu na seção dos comentários. "Quem é aquele idiota?", escreveu Chimaev. O que sempre pareceu ser uma rivalidade inevitável, aparentemente nasceu. Curiosamente, assim como Chimaev excluiu sua observação dos comentários, os comentários na postagem foram também desativados, mas não antes de alguns indivíduos ansiosos capturarem um print da tela, permitindo então que o Cazaquistão visse o que foi dito sobre ele. Sempre tem alguém, né, que faz o print, não é verdade? Posta algo polêmico na internet para ver, apaga, mas depois alguém já pegou, né? Respondendo durante uma sessão de perguntas e respostas dos fãs, Rakhmonov deixou claro seus sentimentos sobre o comentário do Chimaev, convidando-o a manter a mesma energia pessoalmente. Ele disse: "Deixe-o dizer isso na minha cara, não em comentários. Vamos conversar quando nos encontrarmos. Eu não tenho nada contra ele, somos apenas oponentes e não vou insultá-lo. Não vou insultar a família ou a nação dele. Vamos lutar um dia e depois ver quem é melhor."
afirmou então Rakhmonov. Quando perguntado se ele ficou incomodado com o comentário de Chimaev, o Nomad sugeriu que isso prova que ele, assim como sua ascensão no UFC, está dentro da cabeça do desafiante número 3 do ranking. Ele disse: "Não sei, não estou tentando me concentrar em coisas assim, significa apenas que estou na cabeça dele. Ele está ficando preocupado com a minha ascensão." Tendo estreado alguns meses depois que Chimaev anunciou sua presença no UFC, Rakhmonov está no encalço de Bortz, enquanto eles ascendem na escala dos meio-médios. Quando ele alcançar Chimaev, Rakhmonov espera apresentar seu companheiro de 27 anos com seu teste mais difícil até agora. Em outra pergunta, perguntaram a Rakhmonov se ele acredita que Chimaev realmente não sabe quem ele é, algo que seria difícil de acreditar, dada a impressionante passagem do Cazaquistão no UFC até o momento, bem como seu sucesso no campeonato no M1 Global. E outra, né? Eu acho que quem participa do UFC obrigatoriamente assiste as outras lutas. Não é possível, né? Que apenas treine e lute. Mas, enfim, perguntaram para ele então. Olha o que ele disse. Nomad respondeu que Chimaev deveria estar atento a ele, principalmente porque Rakhmonov acredita que ele daria a Bortz sua luta mais dura dentro do octógono. Apesar de ter visto o comentário de Chimaev, o meio-médio número 15 do ranking está até para se encontrar nas ruas. Olha o que ele falou. Certamente ele sabe quem sou eu. Como ele pode não saber? Eu sou a luta mais dura para ele. Não é Burns, nem título. Podemos lutar no cage ou nas ruas. Se alguém tem algo a dizer, podemos fazê-lo. Se alguém tiver perguntas para mim, podemos fazê-lo em qualquer lugar, disse Rakhmonov. Interessante, né? Embora a reputação de Chimaev e o imenso hype que tenha atraído a maioria das manchetes, a ascensão do Rakhmonov foi mais silenciosa, mas sem dúvida igualmente impressionante. E como eu já disse, nós, claro, estamos aguardando esses dois entrarem em rota de colisão. Será fantástico. Luta do ano, certamente. Uma das lutas do ano, se não a luta do ano, até aqui na expectativa. Apesar de que vem um lutão atrás do outro, a toda hora estamos acendendo aqui o alerta de lutão pra você. Falamos da luta do Durinho com o Chimaev, que era um lutão e não deu outra, né? A narração está aqui no canal, acompanhe. Arruma aí o vídeo na internet, é fácil de achar, faça sincronia com a nossa narração e acompanhe a hora que você quiser. Que luta fantástica! E por falar em Rakhmonov, o invicto peso meio-médio vai dar um passo à frente na competição, quando voltar à ação contra Neil Magny no próximo UFC Fight Night, marcado para 25 de junho. Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram o confronto com o MMA Fighting, com o site MMA Fighting, nesta quinta-feira, com contratos já fechados para a luta. O site MMA Junkie inicialmente também relatou isso. Com um cartel perfeito de 15-0, que inclui 3 finalizações seguidas no UFC, Rakhmonov rapidamente se tornou uma das perspectivas mais assistidas de todo o elenco. Mais recentemente, o meio-médio de 27 anos do Uzbequistão despachou Carlston Harris por nocaute no primeiro round, o que lhe rendeu um bônus de performance da noite. Que luta fantástica também foi transmitida aqui no canal. Vou deixar o link no card, caso não couber aí também, eu vou trazer na sequência para você. Agora ele enfrentará um forte peso meio-médio ao enfrentar Magny, que tem um dos currículos mais profundos do UFC, com 78 quilos. Ao longo de sua carreira, Magny esteve disposto a enfrentar qualquer um que o UFC lançasse contra ele, desde lutadores de alto nível e ex-campeões até as melhores perspectivas do esporte. Ao longo de suas últimas 6 aparições no octógono, Magny foi 5-1, com vitórias sobre Robbie Lawler, Geoff Neal e também Max Griffin durante essa corrida. Magny agora tentará parar o impulso construído por Rakhmonov quando eles se enfrentarem no próximo card do UFC em 25 de junho, que ainda aguarda um local e um evento principal neste momento. Tá então antecipado para você sobre este embate. Vamos seguindo, falar do Jake Paul. De acordo com o próprio homem, sem boxe poderíamos não ter Jake Paul. Ele se estabeleceu como um boxeador decentemente habilidoso, depois de acumular 5 vitórias consecutivas em sua carreira profissional. Entre esses 5, 4 resultaram em nocautes, 2 dos quais contra ex-campeões mundiais de artes marciais mistas, o Ben Askren e o Tyron Woodley. O The Problem Child
já era famoso e bem sucedido sem boxe em sua vida, graças a plataformas como o YouTube e agora o extinto aplicativo de vídeo de 6 segundos, o Vine. É isso? No entanto, Paul admite que sem o boxe teria sido o fim da sua vida. Ele inclusive postou nas redes sociais: agosto, estou de volta, queridos. Vamos obter 6-0. Paul anunciou que em agosto deve retornar ao boxe para tentar o card de 6-0, ele que é 5-0 nesse momento. 5 vitórias e nenhuma derrota. Sobre o boxe ter salvado a vida dele, ele falou: o boxe salvou minha vida, então devo muito a isso. Ele disse ao Teddy Atlas: eu estaria na cadeia ou provavelmente morto em algum lugar se não fosse pelo boxe, porque eu estava seguindo um caminho muito estranho nos meus 20 e poucos anos de idade, que não era sustentável e por isso devo tudo a esse esporte. É por isso que estou tão apaixonado por tornar o boxe grande novamente. Legal isso, né? Legal ele reconhecer que o boxe, que o esporte em si, salvou a sua vida. Quantas pessoas são salvas pelo esporte, né? Por isso que é tão difundido no mundo e tão importante, principalmente para as crianças. E ele acrescentou: eu tenho o chapéu que diz para tornar o boxe ótimo de novo. Aos poucos vou ganhar o respeito de mais pessoas. Paul é frequentemente criticado simplesmente por se aventurar no esporte em primeiro lugar. Apesar de seu status único no estilo de celebridade, o jovem de 25 anos não fez as coisas da maneira totalmente egoísta, continuando a ser uma voz alta e defendendo um aumento no salário dos lutadores, como já falamos aqui em outro vídeo. Vou deixar o link no card ou no link na descrição. Não acho que ele foi egoísta, ele se aventurou no boxe, né, e tem vencido, né, poderia ter perdido, claro, mas todo mundo é livre, quem quiser participar e tiver oportunidade, por que não, né? Acho que ele faz um belo trabalho, ele desafia, ele fala meio de forma infusiva às vezes, mas isso faz parte do mundo das lutas. O que vale mesmo é que ele está ajudando a divulgar o esporte, no caso aqui do boxe. Isso é muito bacana e tem, como ele está tendo resultados positivos, parabéns para ele, né? E ele encerrou dizendo: eu entendo a perspectiva das pessoas sobre como é um circo e como isso não é boxe, mas novamente tudo o que estou fazendo é trabalhar e tentar melhorar na academia e lutar contra adversários mais difíceis cada vez. Eu respeito este esporte mais do que tudo. Eu acho que qualquer um que colocar as luvas de 10 onças e entrar neste círculo quadrado deve ser respeitado, porque você está arriscando sua vida no final do dia. E é por isso que eu levo isso muito a sério. Tudo que eu sempre quis fazer é contribuir para o esporte, trazer novos olhos para o esporte e ajudar os lutadores a serem mais bem pagos, fecha aspas, concluiu ele. Esse vídeo que eu citei fala bem disso, ele lutando pela melhoria dos salários, pois os lutadores frequentemente reclamam dos valores que são pagos a eles. Dando sequência, e já para encerrar aqui o vídeo, falar do Aljamain Sterling, que quer sentar com Dana White. Chegou até aqui, tu deve estar gostando, né? Deixa o like aí, se inscreve, aquela coisa toda, se você não perde nada. Compartilhe nosso link também com seus amigos que gostam do mundo das lutas. E o ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo, espera ter a chance de se tornar um campeão de 2 divisões em breve. Depois de derrotar Pat Liang no UFC 273, luta que foi narrada também aqui no canal, como já citei anteriormente, Aljamain Sterling foi ao seu podcast chamado Weekly Scrap para falar sobre os próximos potenciais candidatos ao título e seu raciocínio para chamar Dillashaw. Ao longo do caminho, no entanto, ele fez um caso forte para José Aldo. Olha só, acho que o TJ Dillashaw é a luta. Ele falou isso sobre o seu próximo potencial adversário. Aldo está em uma sequência muito mais impressionante do que o TJ, então eu pude ver o UFC voltando para ele. Isso, ao que parece, foi o suficiente para que o ex-rei dos penas entrasse na ideia. Em seu perfil oficial no Twitter, Aldo marcou tanto Sterling quanto o presidente do UFC, Dana White, para que eles soubessem que ele daria boas-vindas a essa luta. Logo após o tweet de Aldo, o próprio Sterling respondeu com outro tweet marcando White. Ele também aproveitou outra chance para alfinetar o presidente do UFC por sua pontuação no primeiro round da luta contra Ian no UFC 273, mas isso é assunto para o próximo conteúdo que eu trago aqui na sequência. Atualmente tem uma sequência de 3 vitórias no peso galo. Aldo, que tem cartel 31-7, 31 vitórias, 7 derrotas, vem de vitórias por decisão sobre Rob Font,
o Pedro Munhoz e o Marlon Vera. A última derrota do lutador de 35 anos aconteceu em julho de 2020, quando o brasileiro foi nocauteado pelo ex-campeão Petr Yan. E para fechar então o vídeo, falar disso, dessa polêmica. O Dana White foi comentar como erro dos juízes na luta do Yan e do Sterling. Achei muito deselegante isso da parte do Dana White. Se quer comentar, tudo bem, mas faça alguma coisa, né, para evitar que aconteça novamente. Não dá para reverter resultados, isso aí eu sou contra. O que foi decidido lá dentro tem que ser mantido, isso em qualquer esporte, né? Agora, você criticar, então, no mínimo, demitir os árbitros, né? Seria algo mínimo a se fazer. Mas enfim, vamos a essa informação. O campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, disse que os comentários recentes de Dana White sobre Petr Yan, o derrotando no UFC 273, foram um tapa na cara. Sterling conseguiu uma vitória por decisão dividida sobre Yan para unificar o título dos galos, mas o White acha que os juízes erraram e escolheram o vencedor errado. Ele disse: Dana expressar sua opinião aqui realmente não foi muito legal. O Funkmaster não está feliz com os comentários de White, mas ele acha que o presidente do UFC ficou apenas azedo por seu homem ter perdido a luta. Além disso, em uma nota lateral, Sterling gostaria de lembrar ao White que ele não é um juiz profissional. E é verdade, quem manda na coisa não pode ter torcida, não pode ter esse tipo de postura, como eu já comentei no começo dessa matéria. Bom, ele escreveu então, ele disse, né, Dana sempre vai jogar sujeira no meu nome. É exatamente isso que ele faz. O Sterling, que venceu sua primeira luta com Yan via decisão, e ao BJPen.com, ao site, em uma entrevista, ele disse: eu acho que ele deu uma nota tão alta para Yan, ele é um cara tão perigoso, ter o grappler fazendo isso com ele ficou muito, muito chocado. Especialmente depois da primeira luta, porque ele provavelmente pensou que eu não tinha chance de vencer essa luta também. É uma merda se ser ele agora, no sentido de que você realmente me descartou depois de tudo que você viu que eu fiz no esporte, em sua organização. É um tapa na cara, mas no final do dia não me incomode. Acho que incomoda mais ele, claramente porque ele não sabe julgar uma luta. É o que mostra. Eu acho que ele talvez tenha deixado suas emoções tomarem conta dele, e provavelmente é isso. Ele provavelmente estava realmente interessado em Yan vencendo aquela luta, e eu joguei uma chave inglesa em seus planos, fecha aspas. Ame ou odeie, o Sterling é o campeão e conquistou seu lugar no ranking Pound for Pound. Sua próxima luta deve ser contra o ex-campeão peso galo TJ Dillashaw em um evento do TBA UFC no final do ano. Por hoje é isso, meus amigos, e se você veio até aqui neste vídeo, deve ter gostado do conteúdo, né? Então dê uma força para nós continuarmos com esse trabalho aqui no YouTube e também do nosso site informatudo.com.br/esportes. Compartilhe este link nos seus grupos de MMA, também com seus amigos, suas redes sociais, tá certo? Porque se você chegou até aqui, certamente o like e a inscrição no canal já está feita, né? Valeu, um abraço, obrigado e até a próxima. Aqui tem vídeos diários para você sobre os esportes que nós amamos.